dia a todos e todas. Estamos começando hoje o projeto piloto do podcast Prosa Literária, que tem como objetivo divulgar, difundir, incentivar, fazer o pessoal ler. Não só as obras literárias, mas outras obras, as teorias, revistas, jornais, gibizinho, tudo que for possível de leitura. E para divulgar essa proposta que está vinculada à biblioteca universitária, nós trouxemos aqui hoje o professor Fernando José Martins, diretor do campus, que construiu de alguma forma essa proposta antes dela chegar à biblioteca. Bom dia, professor Fernando, tudo bem? Como que você está? Você quer falar um pouco dessa proposta para a gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que o vivente vai olhar esse podcast. A todas e a todos. Vamos conversar sim nesse assunto que eu acredito que vão se desdobrar uma série de outros, né? Uma primeira percepção para nós começarmos a desenvolver e criar as condições necessárias para esse projeto é a necessidade que nós temos visto entre os nossos estudantes e na sociedade de maneira geral, a necessidade da leitura. Com o advento das novas tecnologias, se restringiu muito, ou é vídeo, ou é um número X de caracteres. Isso, no cotidiano de um jovem, por exemplo, em formação, pode passar a impressão errada que leitura é isso. Interagir com as redes sociais e pronto. Não. Nós queremos promover a leitura efetiva, a leitura de obras, sejam elas, como você disse aí, literárias, técnicas, lúdicas, mas a leitura efetiva, a leitura de textos completos, a leitura de obras de referência que trazem também no seu conteúdo práticas importantes que vão dialogar com caráter, vão dialogar com formação até mesmo cognitiva, vão contribuir para com o estudante, esperamos desde criança, né, até a idade universitária, na aquisição de várias ferramentas que a leitura oportuniza. E pensando nesse sentido de oportunizar lugares de leitura, nós tivemos aqui outro dia uma escola, Olavo Bilac, que veio para ouvir contação de história. Não é muito comum na biblioteca universitária, nem mesmo na universidade, esse tipo de público, né? Por assim dizer. Nós tivemos aqui na nossa universidade a escola Gabriela Mistral, alocada aqui enquanto reformava o prédio dela. Eles também vieram conhecer e ouvir histórias. Qual a importância dessas crianças, ou desse público, ou das escolas municipais virem para a universidade, ir para a biblioteca universitária, que não é bem necessariamente um espaço que a princípio seria para elas? Essas ações que vocês estão desenvolvendo na biblioteca, elas vão na contramão um pouco do que nós temos cristalizado na lógica de biblioteca e principalmente biblioteca universitária. Olha que coisa interessante, vou ter que colocar aqui uma experiência que é muito sensível e está muito recente na memória. Nós fizemos algumas oficinas durante a Feira do Livro, né? Eu tive uma específica que trabalhei com a Gisele sobre leitura do mundo, leitura da palavra. E o público efetivamente são os professores, as professoras da rede municipal, a maioria deles, embora tivesse gente de outra filiação, esses são os principais. E aí uma das moças, no meio da oficina, dizia isso: a gente precisa parar com essa ideia ultrapassada que a biblioteca é o lugar do silêncio, que a leitura é o silêncio, é o isolamento, é o indivíduo. E eu penso que é necessário sim para a nossa biblioteca universitária. Então, voltando à tua pergunta inicial, é importante que as crianças venham, façam rodas de leitura, porque essa ação envolve conhecer a universidade desde
desde da idade escolar, desde criança, promover uma ação social da universidade, que pode ser por meio da extensão, forma os estudantes que podem e fazem o processo de contato com as crianças, né? Por último, geral, promove a leitura. E é essa a nossa ideia. A meninada vem aqui num espaço que talvez nem todas as escolas, talvez a escola dela não tenha, e se tiver é bem menor o espaço de biblioteca, conhece uma biblioteca universitária que é relativamente grande, sabe que o mundo literário é muito mais do que alguns livros que usam na escola, e fazem um processo de leitura imediata. Eu acredito que isso é um caminho muito importante para nós difundirmos tanto a nossa perspectiva de leitura, de socialização da leitura, quanto a nossa instituição também. Isso, porque o que nós vimos lá na feira também do livro, que aconteceu agora do dia 17 a 24, né? Muita gente que não conhecia mesmo a universidade, o quanto a universidade produz, publica, né? Então, nossa, o pessoal passava na editora e dizia, nossa, tudo isso é produção da UniOeste, então acho que também a ideia, né, dessa democratização da leitura do próprio podcast é também colocar na roda essas ações, as publicações, conversar com os autores e autoras, fazer também com que circule as pesquisas feitas e realizadas aqui na universidade, enfim, para que todo mundo conheça de algum modo ou participe de algum modo da própria universidade, né? Construindo, olha, o que precisa olhar mais, tem muita pesquisa feita aqui mesmo, né? E nesse sentido, que é uma ideia também das nossas conversas aqui, você também é autor, já escreveu um monte de livro, um monte de artigo, está na estrada há bastante tempo. A ideia também é perguntar um pouco como é esse processo, né, de escrever, de fazer uma pesquisa, de estar nesse espaço universitário. Você publicou agora o último livro, A Escola e a Educação do Campo, né? Que tem relação um pouco com as práticas de pesquisas feitas aqui já com as escolas do campo. Então, eu queria perguntar para você, qual a sua relação com esse tema? Como é escrever? Como é publicar? Como que as pessoas olham para essas suas escritas enquanto leitoras e fazem perguntas e questionam? Como que é essa dinâmica? Vamos ser assim, pessimista ao extremo. O processo é dolorido. Não vamos dizer que é uma coisa tranquila, prazerosa, não sei o que. Não, o processo de escrever é um processo difícil. Nas obras não literárias, com mais dificuldade ainda, que nas obras técnicas, escrever a monografia para o curso, escrever o artigo para publicar, escrever o livro para publicar, é um processo difícil, um processo muito desgastante até, né? Que te exige muito, vai evidenciando as lacunas na tua formação, vai evidenciando, olha, eu aprendi a falar e escrever, mas não tão bem assim, já não sei como é que faço, onde vai essa vírgula aqui, onde vai esse ponto e assim por diante. Então não é um processo fácil. O prazeroso nesse processo é o retorno. Claro, quando você tem uma obra publicada que você pode se colocar à disposição da comunidade, aí eu me coloco só como autor nessas áreas mais técnicas, né? Não literárias, mais técnicas. Mas é importante entender que o retorno, o prazer, é quando você termina e sai para socializar isso, né? E aí, a segunda parte da tua pergunta. É muito legal você poder discutir as ideias das quais você tem pleno domínio, eu acho que isso é importante. Quando um autor dessa área mais técnica, mais acadêmica, escreve um livro e socializa em formato livro, é porque ele tem pleno domínio daquilo que ele está falando. E também, eu acho que é bom falar isso nos dias atuais. Porque tem um processo de investigação científica com
tudo que a ciência apregoa do ponto de vista na sua construção, com método, com verificação de informações, com verificação de hipóteses, alguns casos com aplicação, alguns casos com experimentos. Então, esse resultado, quando nós vamos falar os resultados, que é conversar sobre as obras, tem muita ciência envolvida, muita ciência. Eu não vou dizer, por exemplo, entrar numa polêmica social, que eu acho que esse meio de comunicação é bom para promover polêmica mesmo. Eu estudo movimentos sociais. Eu não vou fazer uma obra sobre a educação no MST, no Movimento Sem Terra, sem base científica. E aí, no diálogo com a sociedade como um todo, eu escuto muito isso. Não, mas você é um vagabundo igual esse sem terra vagabundo que não trabalha, que não sei o que invade terra dos outros. Eu não ia publicar um livro sobre a temática da educação do MST se eu não fosse além dessas aparências, além dessas construções sociais preconceituosas que se estabelecem em torno do movimento social. A ciência não é opinião. A ciência não é uma opinião. Eu não gosto de sem terra, tá bom? Você não gosta, é uma opinião. Posso discordar de você, mas gosto é gosto. A ciência é um processo de verificação padronizada, certificada pelos pares. Todas as publicações que tem no mundo acadêmico, elas são apresentadas e avaliadas por cientistas que já têm experiência naquela área. Então, eu não vou falar nada, não vou produzir nada que não tenha uma forte base, anos de estudo, anos de pesquisa. Esse livro que você falou agora da educação do campo é uma síntese de 20 anos de estudos, de pesquisa, de extensão, de intervenções, de práticas. Então, eu acredito que fomentando essa polêmica e assim, por esse lado, agora, todo e qualquer cientista pode trazer os questionamentos necessários, as posições políticas necessárias, mas o processo científico, até você estar falando daquele resultado aqui, ele precisa ser eficaz, comprovado, verificado, até se construir quanto ciência mesmo, Para não cair no negacionismo que a gente vê andando por aí, como se qualquer opinião fosse... Esse é um problema. Não dá para opinar sobre determinados assuntos. Opinar. Quando eles são específicos de cada ciência. Eu acho importante citar isso a todo momento. A vacina, um exemplo, a cobertura vacinal do Brasil caiu, despencou nos últimos anos. E tem resultados imediatos. Tem doenças que estavam controladas, algumas até extintas, voltando a circular. Tem uma corrente séria, vamos pegar o caso da vacina, tem uma corrente séria de cientistas que vão tentar contrapor a lógica da vacinação. Mas não é assim, não vacina as pessoas. Quem fala não vacina as pessoas indiscriminadamente não são cientistas, são os consumidores de redes sociais, assim por diante. A pessoa, o debate científico sobre a vacina, sobre a negação da vacina, ele é muito sério também quando se faz ele com seriedade. É isolar os elementos que são... A vacina basicamente são os agentes patógenos vivos, trabalhados e colocados em favor da cura de determinada doença, né? E tem gente, e é preciso que tenha isso até para melhorar os processos. Tem gente que vai se debruçar, tem cientista sério que vai se debruçar, pega a vacina da paralisia infantil e vai analisar como que ela funciona no organismo humano e para ver se tem algum tipo de lacuna. Então,
Eu penso assim, nesse caso, para evitar o negacionismo em algumas áreas que são cruciais para a vida humana, é importante dizer que existe sempre um, um não digo um descontentamento, posições divergentes em um processo científico. Nunca vai deixar de existir, porque senão a ciência deixa de existir enquanto ciência. A gente não, nós, enquanto cientistas, não podemos nos contentar com o que está posto. Porém, isso é feito com todos os requisitos construídos socialmente e, como eu disse para vocês, dependendo da área, testados, aplicados e assim por diante. Não é no Facebook, não é no achismo. E nem nas mensagens de WhatsApp também, não, né? Correndo o dedinho nos feeds das mídias, você tá né? falando do Facebook, sabe que o Facebook, como diz alguns jovens, né? Coisa de velho, né? Pois é, nem tenho. Vamos colocar todas as redes aí. Porque você não consegue compreender, por exemplo, um conceito... Infelizmente, você não consegue fazer... Eu acredito, como pedagogo, acredito que a gente precisa olhar para a tal da pedagogia dos memes, que tem caráter educativo ali, eles passam mensagens. Porém, é impossível compreender um conceito com o meme. Ah, sim. E é por isso que também é importante a leitura, né? Você falou da sua oficina da leitura, que é um pouco isso que nós tentamos fazer quando falamos dessa leitura, não do livro em si, da obra em si, mas dessa relação também com os contextos, que não fica só no livro, né? Que é a própria leitura do espaço da universidade, a leitura das pessoas, a leitura do mundo mesmo, na acepção freiriana, que talvez... né, nessas condições que a gente vive hoje, fica muito limitada a esse correr do dedo no celular, aparece ali, sempre alguém manda para você um recorte do recorte do recorte, e aí a leitura fica quase que, né, é aquilo que está escrito e pronto, né, tudo que sustenta fica de fora, né? Então, essa ideia de trazer a leitura, o debate da leitura, trazer o debate assim, com quem escreve, com quem pensa, tem um pouco de relação com essa coisa de tirar do senso comum também. Olha, é só isso e pronto, acabou. É nesse sentido também, né? E você falando, eu lembrei de uma coisa, nada a ver com o que você estava falando, mas com o que eu estou pensando. Eu escrevi um artigo com a Noemi, que foi minha orientada de doutorado, com a Madelma, que é minha esposa, falando sobre fazendo um debate específico sobre essa coisa do negacionismo e tal. E aí nós fizemos questão de trazer a conceituação de pensamento crítico. Uhum. Pensamento crítico. E desde então, quando nós estávamos fazendo o artigo, até os dias atuais, essa questão polarizada, política que está aí, dificulta um pouco você inserir determinados assuntos para serem conversados com propriedade. E aí nós combinamos isso, fomos achar o conceito de pensamento crítico num pensador suíço chamado Jean Piaget, que quem conhece de política de verdade vai saber que ele não é progressista, não é comunista, como gosto de falar hoje, né? Ele está muito mais à direita do que à esquerda nessa divisão tão inapropriada, sem base que se faz nos dias de hoje. Trouxemos o conceito piagetiano de pensamento crítico para embasar o artigo. E esse conceito, vindo mais à direita, ele é o conceito que precisa ser olhado para a leitura do mundo, para o estudo, para qualquer tipo de informação. Olha, pensar criticamente é pensar para além. Primeiro, compreender o contexto daquela informação, né? Isso é a primeira coisa, e é o Piaget falando, não é o Paulo Freire, é o Piaget falando. E isso precisa, quando nós falamos de leitura
de mundo, de ler para além das tirinhas e sim por diante, temos a obrigação de combater a chamada fake news. Hoje, com a tecnologia, você pode colocar na boca de uma pessoa uma coisa que ela não está falando. Então, esse é o primeiro elemento. Isso é verdade? Isso é verdade? Isso foi escrito por essa pessoa mesmo? Isso é pensamento crítico em leitura. O sujeito, mesmo nesse debate político, mesmo no meme, faz referência a uma outra coisa. Isso acontece muito. Podia falar aqui o pensamento piagetiano, sem explicar tudo como eu fiz, mas daí você está lendo alguma coisa, olha, o que é esse pensamento piagetiano? Eu tenho que ler sobre isso. Uma coisa puxa a outra, sabe? E é esse movimento que eu acredito que a gente precisa difundir em projetos como esse. Que a leitura não acabe em si, que ou ver uma imagem, ou ver um pequeno texto, ou ver uma citação que está muito em moda também, isso é fragmento de leitura, isso não é leitura. Na minha graduação, nós chamávamos de maníacos do trechinho, né? Porque pegava uma citação, um trecho de uma obra e colocava, ou citava, né? Mas assim, sem essa relação necessária, ou com a própria obra, porque, né, passava lá depois pela leitura, mas não foi assim que funcionou. Ou então, assim, totalmente desconectado do restante do texto, era só maníaco do trechinho mesmo, porque gostava de pegar pedacinhos e citar. Então, nesse sentido, eu acho que a gente acaba. Então, nesse sentido, Fernanda, eu queria agradecer esse primeiro movimento que nós estamos fazendo, né, nesse primeiro programa, que é uma tentativa mesmo de fazer esse podcast, por ter um alcance maior do que os encontros ao vivo, né, assim, trazer as pessoas até a universidade, também nesse sentido de fazer com que a universidade alcance outros lugares, né? A pessoa está no carro, está ouvindo podcast, abre as nossas redes sociais, pode acessar também esse podcast para a gente ir fazendo esse debate. Então, eu queria agradecer o pessoal que está aqui também no apoio, professora Edilson, Alex, nesse primeiro episódio, por assim dizer. Esperemos que existam outros episódios a partir desse, né, para a gente trazer outras pessoas para fazer esse debate. Agradecer uma vez mais e fiquem ligados e ligadas para ver se a gente vai postar outros episódios.